E quiser dizer que, comentava anteontem aqui em Brasília, dizer que os meninos não seriam vândalos, queimaram carros, queimaram vidraças, e vândalos seriam granadeiros. Comentava a maneira como as empresas ocupam praias, como o Brasil é tomado de assalto. Eu reproduzi. Logo de manhã, tinha uma resposta muito dura de um amigo, dizendo que eu estava confundindo as coisas. Então, como a gente está chegando no final da tarde, a gente vai se acomodando na cadeira, eu queria fazer a pergunta para a Regina e para os Alex, juntos. Considerando que o Maru pichou o painel do Octinari de São Francisco, na igreja de São Francisco dos Carnivais, qual é a diferença que tem na atitude de vandalismo da destruição, por exemplo, dos ídolos budistas pelo Talibã? E para os Alex, eu pergunto. O Honesto que viu ali olhando o painel do. Como é que chama? Watson. Falou, bom para fazer um desenho. Qual é a diferença que tem em desenhar sobre o painel do Watson e o Estado Islâmico destruindo os monumentos assírios recentemente? Vamos conversar um pouco sobre o vandalismo. Você é o primeiro ali? Não, primeiro. Se quiser, tem que estar mais perto. É rapidinho a resposta. Pedro, adoraria que você comentasse também. Quando você me falou daquele painel, eu falei, pô, ótimo, mas eu nunca faria. Eu sempre respeitei a arte de outros artistas. Ali foi uma brincadeira, assim. Nem se eu tivesse com tinta naquele momento, sabe? Eu nunca fui atraído por isso. Muito pelo contrário. Quando eu era office boy, eu via esculturas do Victor Brecheret por São Paulo, via monumentos, via, sei lá, edificações. Eu ficava fascinado com aquilo. E aquilo me despertava o desejo de estar intervindo na rua, criar uma coisa minha, não sobre a de alguém, sabe? Então, que nem agora no episódio das eleições, jogaram tinta no monumento às bandeiras lá em São Paulo. E todo mundo falando isso, que legal, bacana, os bandeirantes assassinos, não sei o quê, agora ficou mais bonito. Eu entrei no Instagram de um amigo meu e escrevi lá, que merda, hein? A gente tá pagando pela limpeza dessa porcaria. O cara que fez, acho que nem sabe quem é Victor Brecheret, e um monte de gente apoia, sabe, uma coisa que, assim, é nossa, porque foi a gente que pagou por aquilo. Uns podem gostar ou repudiar, e eu considero o cara um grande escultor. Aí vieram falar pra mim, você apoia nesse tipo de coisa, monumentos bandeiras, eu não sei o que. Eu falei, não apoio isso. Eu apoio a arte do cara, o cara se fudeu pra fazer aquilo ali, sabe? Acho o monumento incrível. Quem já viu o documentário de como que foi o processo para fazer aquela escultura, fala, foram anos. Então eu acho que, sabe, nenhum artista tem o direito de atropelar a arte de outro, que nem você fala dos Buda. É ridículo aquilo. Sabe, os caras ir lá e explodir um símbolo, uma escultura, tentar eliminar uma cultura de um povo, não sei. Eu nunca vou apoiar esse tipo de coisa. Mas você faz seus grafites, suas coisas em cima de prédios. Mas prédios para mim são para ser habitados, sabe? Tem toda essa questão arquitetônica, o arquiteto, o engenheiro que for, pensaram, sei lá, em uma forma escultórica para estar agregando a cidade, mas é tinta na parede, outra tinta pode apagar, sabe? Eu não estou destruindo, eu estou colocando um outro elemento, estou levantando minhas questões, quem não gostar vai lá e apaga, acabou. Minha bisavó sempre me disse, tinta não é sujeira, isso ficou na minha cabeça, faz a minha vida. Bom, eu acho que é um reflexo, né, da sociedade machucar o que ela tem de melhor. Então, eu vi o episódio da pichação em Minas, muito como isso.
até porque pela falta de, ou como no próprio vídeo o cara diz, pela pior educação que ele teve, ele talvez nem soubesse, ou se sabia, também não sabia o trabalho, a história. Nunca conversei com o cara para também saber exatamente o que ele estava pensando. Mas eu vejo como uma consequência inevitável que uma hora ia acontecer. Assim como eu me espanto de nunca ter visto uma pichação aqui no Congresso e com tanta parede branca aqui. Eu acho impressionante que ninguém nunca escreveu alguma coisa aqui, né, nesse lugar, que tenha sido feito pelo Niemeyer, que seja. Eu acho que quem está com raiva, quem tem alguma coisa para dizer, não liga para o que quem fez ou enfim, de quanto tempo durou. No caso do exemplo que você deu, já era, acho que uma coisa para eliminar um pedaço da história do que eles consideram um novo começo, né? Acho que aqui não. Aqui era mais uma coisa de sujar um pedaço da história para chamar a atenção para aquilo, né? Não sei. Acho que enquanto tiver desigualdades e problemas, esse tipo de consequência é inevitável, que vai sempre acontecer. Então, seja o primeiro avião, gente, lá em São Paulo, lá o 14 bis, sempre foi pichado até eles colocarem uma proteção ali, né? Então, acho que não tem como a gente exigir esse tipo de educação se não dão educação. Pois é, essa história começou no Facebook. Quando o Maru pichou a igreja da Pampulha, eu fiz uma postagem. A partir de então, minha vida virou um inferno. Fui perseguida, tive que chamar a polícia, tentaram invadir a minha casa, postaram meu endereço na internet. O prefeito da cidade pagou um marqueteiro de redes sociais para me destruir na internet. Continua aqui do mesmo jeito. E falando de pichação. Na verdade, eu nem falava sobre isso antes desse evento. Eu acho o seguinte, vou tentar dizer um pouco do que eu disse naquela época. Eu sou uma historiadora e membro de conselhos de patrimônio desde o primeiro que existiu em Minas Gerais, né? Portanto, sei muito bem como funciona o patrimônio. Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com o uso simbólico do termo vandalismo. É a primeira coisa que isso nos ensina, né? E também sair de um registro que a gente ficou durante muito tempo no Brasil, que é um registro de não existe conflito, não existe violência, né? A gente é uma sociedade violenta, sempre fomos uma sociedade violenta, sempre teve conflito. Essas ações fazem parte disso, né? Existe uma diferença entre a destruição dos ídolos budistas e a pichação do Maru? Claro, um destruiu e o outro não, né? Um destruiu e o outro interviu. São duas coisas radicalmente diferentes. Você quer me perguntar se eu concordo com destruir os ídolos budistas? Óbvio que não. Você quer me perguntar se eu sei por que eles foram destruídos? Eu te direi que sim. Então é um pouco nesse registro que eu tento funcionar, ou seja, eu tenho que sair do lugar do certo e do errado. Eu tenho que olhar isso no contexto, historicamente, no sentido que aconteceu naquele momento, né? Então a gente refez essa pergunta lá em Minas Gerais, quando aconteceu a pichação, que custou R$8.000 para ser limpo, se existia uma diferença entre o que o Maru fez e o que a Samarco fez com o ecossistema do Rio Doce em Minas Gerais, que destruiu o meu estado, uma imensa região do meu estado e mais o Espírito Santo. Destruiu várias cidades, destruiu um ecossistema, destruiu várias cidades, destruiu Bento Rodrigues, destruiu a vida dessas pessoas, que até hoje, um ano depois, estão julgadas e não receberam nenhum tipo de indenização.
O Maru usou isso na defesa dele, inclusive, quando a defesa dele começou a questionar o que é patrimônio mesmo e o que é patrimônio público. Né? Quando eu fiz a postagem, eu falei muito mais do que significava o tombamento da Pampulha, processo de tombamento que a Prefeitura de Belo Horizonte já gastou 500 milhões de reais para tombar a Pampulha como patrimônio da humanidade. É óbvio, eu estou vendo a humanidade inteira querendo ir na Pampulha para ver a obra do Niemeyer. O que na verdade existe é, enquanto isso, retirar todo o acervo do Museu da Pampulha e não vai voltar, e não vou colocar em lugar nenhum. Todas as obras de arte dos artistas mineiros estão julgadas no campo. Ninguém discutiu isso. Né? Ninguém discutiu que a gente tem o clube mais chique de Belo Horizonte, que invadiu o terreno da prefeitura do lado, construiu o seu anexo e quer que o dinheiro público pague a retirada, porque a Unesco exige que retire aquilo que não é da obra original. Ninguém discutiu a quantidade de dinheiro que foi gasto com as capivaras. A capivara virou uma polêmica em Belo Horizonte. Sempre teve capivara na Pampulha, agora elas são responsáveis pela morte das pessoas, pela destruição. Né? E tá vendo? É isso que eu chamei de hipocrisia. Quer dizer, um cara vai lá e picha o nome dele na igreja da Pampulha e ninguém, eu nunca vi ninguém dando tamanho xerife por causa dessas coisas todas. 500 milhões de reais gastos com a construtora Andrade Gutierrez para como é que chama lá? A lagoa? Desassorear, porque a limpeza precisa de ser pela área de esgoto, etc, etc. Então eu chamei isso de hipocrisia no Facebook, aí minha vida virou um inferno. Por quê? Porque eu acho que 8 mil reais e 500 milhões, então vamos discutir o que é patrimônio público e o que é dinheiro público. Achei que a pichação do Maru foi a melhor coisa que aconteceu nesse sentido. Ou seja, e a partir daí passei a olhar um pouco mais para isso, mais com esse sentido de entender. Ao mesmo tempo, a minha faculdade estava totalmente tomada por pichações. Você não tem noção do que é totalmente tomado por pichações. Totalmente, absolutamente. Não tinha um pedacinho no banheiro que você ia, a não ser o do quarto andar, que os professores ficam trancados. Todos os outros, totalmente tomados por pichações. Que era uma coisa que até eu discuti com eles. Eu falei, olha, se vocês querem dizer alguma coisa aqui nessas paredes, acabou. Ninguém tem mais a menor condição de ver nada. Né? Assim, o negócio virou. Então, perdeu o sentido, esse sentido que eu dei para a pichação do Maru, nesse momento na Pampulha, porque a coisa estava passando de boa, assim, vamos tombar, vamos estar lá tombado, vai ser destombado, porque na verdade o único sentido que tem para o tombamento da Pampulha são as regras especiais que precisa para a entrada de verbas, porque este grupo da prefeitura ligado a grupos de deputados aqui em Brasília estão tentando a volta dos cassinos nos lugares onde eram cassinos no Brasil. Então, o museu foi totalmente desativado para que ele volte a ser um cassino. É única e exclusivamente isso. Então, a minha pergunta de novo era, o que é patrimônio mesmo? O que é patrimônio histórico? O que é patrimônio cultural? Ele serve para eu prender o Maru 8 anos em regime fechado, porque agora todo mundo no Brasil sabe o que é regime aberto e fechado. Né? Em regime fechado, porque ele fez uma pichação. E mais 8 companheiros dele que não participaram dessa pichação, mas estão sendo acusados de formar uma quadrilha. Então eu acho que assim, como que eu olho para isso? Pelo ângulo do conflito mesmo. Acho que a gente precisa de usar mais esse lugar para pensar essas questões da domesticação, da forma como essas questões funcionam no espaço da cidade, que é privado. Aí de você, se for mexer no espaço público da cidade, o uso da ideia de público nas cidades brasileiras é dizer, esse espaço é privado, ele tem dono. O dono ninguém sabe quem é. É você, é o povo. O povo é uma coisa extremamente genérica que serve para você fazer isso. Né? Dizer, não, mas isso é um patrimônio público. É público por quê? A igreja da Pampulha, ela pertence ao conjunto da Pampulha, ela cobra para você entrar lá, ela cobra para você pedir uma missa lá, ela cobra para você casar lá,
ela cobra para você fazer um batizado lá, ela é pública por quê mesmo? Né? Então, assim, acho que o que aconteceu? Para que me serve isso? Para eu instaurar essa discussão. Talvez destruir os Budas pudesse servir para a gente, para instaurar a discussão do Estado Islâmico, né? Ao invés de entrar nesse registro só de que esse é o mauzão, aquele está cuidando da história, do que é público. A ideia de patrimônio no Brasil nunca cuidou da história, muito menos a pública. Né? Ela cuida de uma determinada história. E é por isso que tem a estátua do Brecheret. Eu tenho uma tese sobre ela. A estátua do Brecheret só foi feita em 54, depois de que ele tentou ganhar um concurso e não conseguiu, porque tinha forças políticas e econômicas que bancaram aquela estátua. Eu adoro o Brecheret, não está em discussão isso. Está em discussão o que é que pode, nas nossas cidades, estar no espaço público. Não é qualquer coisa. Né? Então, acho que a pichação hoje, ela diz isso para mim. Não é qualquer coisa que pode estar no espaço público. E acho que tem uma revolta? Tem. É uma forma, igual o que aconteceu nessas manifestações e em outras. Né? Tem uma discussão ideológica de por que eu vandalizo e por que eu não vandalizo. E tem uma guerra. Né? Eu não levo bomba nas costas mais e vou correndo para casa. Se me jogar uma bomba nas costas, eu pego a primeira coisa que estiver na minha frente e jogo de volta. É guerra. Guerra é isso. Me estabeleceram como inimiga. Foi isso que aconteceu aqui anteontem. Nos trataram como inimigos. Então tem algo dentro desse contexto que, na verdade, o que acontece? Quando você desqualifica a reação, né, não nominando o ataque, porque foram jogadas bombas, inclusive, de helicóptero. Né? Não tinha acontecido nada. Né? Isso é uma luta. A ideia de luta saiu do nosso lugar. Essa ideia de uma vida pública democrática, a gente parar de pensar que democracia é consenso. Nunca foi, jamais poderá ser. É impossível. Nós podemos, durante algum tempo, estabelecer um acordo. Né? Eu abro mão de alguma coisa porque a maioria... Mas parece que no caso do Brasil, nem a maioria mais tem voz. Parece que é a minoria que decide. Então, há reações. Né? E as reações são tidas como vandalismo. A Samarco foi o quê, então? É o quê? Se eu quiser usar a ideia de vandalismo. Então, a pichação da Igreja da Pampulha, para mim, serviu para isso. Para instaurar esse tipo de debate. E aí é discutir, para mim, eu quero discutir nesse lugar. O lugar de tem gente boazinha, tem gente mazinha, ou tem destruidores e os outros cuidam do patrimônio, esse não me serve mais. Acho que é a resposta que eu tenho. Posso falar da Revolução Cultural, da destruição do patrimônio. Vou dar mais exemplos para dar uma animada. Não, eu só complementando aí, eu sempre me pergunto quem define os termos, né? Ou quem define os conceitos. Mas ainda numa cultura como a nossa, que é uma cultura escrita, que nega a oralidade, né? Nega a cultura oral dos naturais da oralidade. Né? A nossa cultura é escrita. E então, aí a questão do patrimônio se configura diferente também. Porque para quem trabalha na cultura oral, a ideia de patrimônio é essa oralidade, é outra coisa. Então a gente estabelece o conceito como de vandalismo, desde uns guardiães da moral que vão dizer o que é e o que não é. Quando eu trabalhava com os Sumbiá, que são uma comunidade de uma das linhas do Guarani, uma das linhas da cultura Guarani, Sumbiá, que são uma cultura oral, ou Saimará, na Bolívia, o patrimônio é a memória. E a memória, e essa oralidade, essa narrativa, ela tem que ser intervida por coisas novas.
Então aí a questão da intervenção e dessa antropofagia se configura diferente. A eliminação é uma coisa, a antropofagia é outra, que é essa ideia de como as coisas vão se reincorporando. Então, a primeira questão é justamente quem define os conceitos. E como a gente muitas vezes, acreditando que estamos questionando os conceitos, a gente adotamos tranquilamente essa definição das coisas. O que isso quer dizer? Como isso me coloca nesta história? Porque eu penso em seguida nos agrotóxicos também. Os agrotóxicos que são? As crianças que eram afastadas nas ruas de Curitiba para não sujar as imagens de Curitiba, que são? O pessoal que tem que ser afastado, que mora na rua e que tem que ser afastado das plenadas do Ministério para não sujar a imagem, para que o Estado, para que todo o que na imagem construiu seja visto de uma forma linda. O que são isso? Onde estão os vândalos? Onde estão os guardiães da moral que definem o que é uma coisa e o que é outra? Eu acho que é tempo de começar a reconfigurar isso. E nós, como professores, temos a obrigação de fazer isso. Isso é a nossa obrigação. Primeiro, como professores da escola, professores da universidade e todo sujeito que faz intervenções na vida. Mas a gente tem uma grande responsabilidade. A gente está fugindo disso. A gente, como professor, estamos nos domesticando e ficando felizes onde a gente está. Nos acomodando com um salário que é público. E estamos ficando tranquilos com isso. Aí está o desafio. Como a gente pode reconfigurar esse conceito que nos acomoda em vez de incomodar. Acho que aí tem um desafio grande. Respondendo desse lugar, porque as outras respostas a gente eu contemplar, mas acho que isso, como a gente pode, como docente, de provocar que essas formas de entender o mundo podem ser reconfiguradas assim, podem ser discutidas assim. Porque na universidade entra, neste caso, o conceito de vandalismo, mas o conceito de pobre, de rico, de classe, e a gente adota tranquilamente definições que não são discutidas, são aceitadas e aprovadas. E isso é porque nossa cultura não é oral, porque nossa cultura não revisa a memória, porque nossa cultura, o que está escrito, vale. E por isso vale tão pouco hoje em dia um compromisso de palavra de ser votado por um povo e fazer outras coisas, e eliminar as coisas como educação, porque a cultura oral justamente é negada, e quando a gente tem um corpo que é de uma cultura oral, a gente elimina, como se eliminaram os chamados indígenas da América Latina. E na questão da história, quando a gente vai para a Europa, a gente acha os elementos que são astecas, incas, machas, está tudo lá. Onde está esse vandalismo? Onde estão essas coisas que definem? Eu acho que a gente tem uma obrigação de reconfigurar e rediscutir isso. Isso é reformular justamente essa história. Então, é nesse sentido, mais pensando por aí e complementando o que foi pensando junto. É uma obrigação de ter estes debates, ter fóruns. A universidade não tem fóruns de debate, não tem lugares de debate. E volto quando eu falo, não tem café mesmo. Porque Kafka leu a Metamorfose num café, porque Cortázar, Borges, os escritores, Gabriel García Márquez, pegaram os escritores não brasileiros falavam onde? Nos bares. Eles compravam um café e ficavam horas e horas e horas falando. Por quê? Não pelo café, é pelo lugar de encontro, pelo lugar de estar, por compartilhar as coisas. Porque era uma cultura do encontro. Então, acho que essas coisas são desafios interessantes e nesse sentido, a nossa cultura, que é uma cultura escrita, quer definir as coisas, quer delimitar as coisas, e este de um lado e este do outro. E porque aí ficamos felizes, porque eu consigo localizar. A pichação é isso, a pichação nos deslocaliza, nos tira do lugar, nos tira da zona de conforto, nos torna outro sujeito. Isso incomoda muito. Nesse sentido, como acompanhando a fala. Eu queria só dizer alguma coisa sobre isso, que é uma coisa que me incomoda um pouco quando se fala do vandalismo com relação às obras de arte. A comunicação mais com relação às obras de arte, porque é um tipo de reação
poderia chamar. Por exemplo, um telefone público é uma coisa, né? Um vandalismo, muito entre aspas, diante de um patrimônio como esse é uma coisa, diante de uma obra de arte vira um escândalo. Entende? Essa sacralização continua no juízo da gente. Entende? Então esse negócio de que a arte é intocável, continua no juízo da gente. A gente acha escândalo isso, mas isso não é, tem tantos escândalos aí, né, que a gente está convivendo com eles, que são muito mais danosos, né, para a realidade do povo brasileiro, especialmente, né, de quem não está nas elites, e a gente está fazendo esse escândalo quando acontece isso com uma obra de um artista consagrado. Aí tem esse detalhe. Não é qualquer artista, porque se for qualquer artista é um pouco diferente. Se for é diferente. Se for uma obra minha que o cara puxou lá, isso não vai acontecer nada. Tá entendendo? Mas se for uma obra de qualquer artista, né, que foi elevado a essa condição de sagrado, muitas e muitas vezes, pelo tipo de realidade, modelo que a gente tem de sociedade, que eleva determinados indivíduos a essa condição especial, aí a gente fica todo mundo horrorizado, todo mundo morrendo, ah meu Deus, quebrado no painel de fulano, ah meu Deus do céu. Isso é um negócio que me irrita muito. E eu vejo esse discurso assim, muito forte. Eu moro em Olinda, que é uma cidade histórica, isso é um negócio que a gente escuta lá. Se acontece alguma coisa com alguma obra, né, com alguma fachada importante, entre aspas, na cidade de Olinda, vira um escândalo total. Né? Agora a rapaziada anda fazendo xixi na porta da casa dos outros, anda assim, fazendo vandalismo. A prefeitura, né, na verdade, é a que provoca os maiores vandalismos. Mas esse negócio com a arte, que eu acho que a gente tem que também pensar, porque a gente continua sacralizando, colocando a arte nesse lugar que é intocável e que é especial e diferente das outras coisas da vida. Me perguntam assim, se atropelarem o seu trabalho, se forem lá deixar seu, eu vou lá e faço outro. Porque o grafite tem essa coisa de ser efêmero, sabe? Não tem apelo nenhum às coisas que eu faço na rua. Se eu quero essa consagração, ou seja, e ter, sabe, quebrar uma lembrança de Deus usado, vou fazer uma tela. Sei lá, um dia quem sabe algum museu vai me servir isso. Mas na rua, eu estou ali para a guerra. Mas saiba que se fizer em cima, eu vou lá e eu tenho o direito de fazer outra. Quando a gente estava vindo para cá, o Alex estava com uma questão, porque pintaram de azul uma área ali do nosso bairro e tinha o trabalho dele. E o cara queria convidar outros artistas e tal. E ele, não, como assim, meu trabalho? Eu falei, meu, relaxa, sabe? Olha como você está alterado, uma coisa que vai ser legal, que vai viajar e tal. E um cara tá tirando o seu sossego só porque cobriu. Vai lá e faz outro depois, sabe? Se você não gostar do que tem. Você tem esse direito. Você pintou ali primeiro. Então acho que a lua tem essas possibilidades. Agora quando eu falo de uma obra de alguém, eu não me posiciono assim. Se outro quer ir lá e fechar um monumento, fazer, tô nem aí, né? É só essa questão do mexereiro, porque assim, tinha muita gente pagando de nossa, não, meu. Não acho legal, eu não acho legal, eu não faria, sabe? O outro foi lá e fez, pô, mas é a minha opinião. Da mesma forma que eu respeito de outros. E o Borba Gato? Esse daí. Tem anos que tem uma piada. Sai uma piada com dois, o Borba era muito feio, e não deixou o Borba Gato. Eu não jogava. Tem uma questão, só 2 segundos. Eu estou na comissão de apoio às ocupações. Então, uma das coisas que se discutia era, com o tema da segurança, era que não tinham os estudantes que estão ocupando, os estudantes estão dentro. Mas não estraguem o patrimônio. Estava a questão de, estava tendo tanto ameaça de suposto civil, estava tendo ameaças, estava tendo coisas, estava tendo ameaças aos estudantes. A gente estava também na segurança aí, mas estava tendo ameaças, teve huídas, teve ataques também, e a preocupação era o patrimônio. Ou seja, se os caras mataram
os estudantes que estavam dentro não interessa, o importante é o patrimônio. Não vai tanto que a segurança daqui da UNB está preocupada pelo patrimônio. Se morre algum estudante, não tem problema, é o patrimônio que não pode morrer. Então, a estratégia foi, bom, se o pessoal vem atacar, vai destruir o patrimônio. Então, aí sim vamos proteger os estudantes. E nesse sentido, é tão estranha a lógica que é melhor ter uma porta bonita, linda, do que é melhor isso do que não interessa se os estudantes são espancados ou mortos, não interessa. O que interessa é que a porta fique boa. Então, essas coisas, e o patrimônio da universidade não são as coisas. Somos nós que vivemos a vida, é isto chamado universidade, assim como na rua tem a vida. Então, tem coisas que são, logicamente, um pouquinho estranhas, mas nesse sentido mesmo. Só para complementar o que a Exato. Estava falando dos anos 90, não sei se vocês se lembram, mas um jovem saiu de São Paulo, foi até o Rio de Janeiro e pichou o Cristo Redentor. Foi pela mata. Só de ter ido pelo mato, eu já respeito esse cara. Enfim, na rodoviária esse cara foi linchado. Ele morreu, Anderson? Não. Mas foi linchado pela população. Para refletir.